Olá, meus amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. E olha o que nós temos, a leitura do nosso último capítulo deste livro. E aí, me conta, você já é inscrito nesse canal? Você já deu o teu like nos vídeos que nós estamos gravando aqui? Você já compartilhou com os teus amigos esse canal? Você nos segue lá no Instagram? Eu vou deixar aqui o endereço do nosso Instagram, nos sigam lá. Também quero te pedir para mandar o teu e-mail. Vou deixar aqui também o e-mail para que você possa mandar a tua história, teu testemunho, tua crítica, seja ela boa ou não. Nós precisamos fazer esse canal crescer, minha gente. E tá devagar, e tá difícil, porque é um canal o qual nós falamos da palavra do Senhor, é um canal o qual nós lutamos pela família, o qual Satanás tem desejo profundo de destruir. É a tua família, é a minha família, mas no nome de Jesus nós não vamos deixar. Porque as histórias que aqui são contadas, os livros que aqui são lidos, são bênção de Deus, são graça para a tua vida, são conhecimento, são libertadores. E é isso que o inimigo não quer. Talvez se eu estivesse falando aqui fofocas, mentiras, talvez eu estivesse falando só da minha vida pessoal, as pessoas elas são curiosas, elas querem saber o que você come, onde você dorme, como você limpa a tua casa. As pessoas estão tão vazias hoje de Deus que o que elas mais querem saber é da vida dos outros. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã que nos segue aqui nesse canal, para você que ainda não segue, só assiste ele. Creia que Deus pode fazer, pode transformar e pode liberar a tua vida. Ele pode te dar libertação, ele pode trazer a restauração na tua vida, na tua família. E é através de canais como esse que nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos crescer em graça, em conhecimento, porque tudo isso daqui é graça e é conhecimento. Amém? Então, sem mais delongas, e vamos lá para o nosso último capítulo, capítulo 12. É o 12 e o 13. O 13 ele é só, é 2 páginas, é curtinho, eu vou fazer tudo junto hoje, ok? Capítulo 12, perguntas mais frequentes. Quem sabe a tua dúvida não vai ser respondida aqui hoje. Ao longo destes 20 anos de ministração para a família, frequentemente percebemos casais aflitos sobre o que pode ou não ser feito em sua intimidade sexual. Isso é muito comum. E feitas em encontros de casais, selecionamos as dúvidas mais comuns, as perguntas mais clássicas dos casais cristãos que já foram respondidas no capítulo anterior serão omitidas neste capítulo. Esperamos que alguns dos esclarecimentos abaixo possam ajudá-lo. Perguntas e respostas. 1. Sou obrigada a fazer tudo o que meu marido quiser? Aí está o pulo do gato, minha gente. As pessoas têm o costume de ler alguns versículos da Bíblia para o seu bel prazer, para aquilo que convém a si mesmo. O que acontece? Existe sempre um outro, se a gente estuda a palavra, a gente consegue perceber essas coisas. Leia com a ajuda do Espírito Santo, para que te dê discernimento. E com a ajuda de líderes, a gente tem falado muito aqui para você ter um líder espiritual, para você ter uma pessoa que te lidere, que tem uma maturidade espiritual maior do que a tua, um conhecimento da palavra maior do que a tua, ok? E lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Aí ó que eu falei o pulo do gato. Aqui aquelas pessoas, entre aspas, minha gente, mais ignorante, vai pensar, eu não sou dona do meu corpo e nem o meu marido é dono do corpo dele. Então eu posso fazer o que eu quiser? Não. Porque lá em Efésios, capítulo 5, versículo 33, diz assim: portanto, cada um, o marido ou a mulher,
Também ame a sua mulher como a si mesmo. E mulher, ame o teu marido como a si mesmo. Então eu não posso fazer o que eu quiser porque o corpo do meu esposo é meu, ou que ele possa fazer o que ele quiser comigo porque o meu corpo é dele. Nós temos que ser sensatos, nós temos que ter discernimento e sabedoria. Então aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Amém? O texto bíblico nos diz que, quando casamos, não temos mais poder sobre o nosso corpo, e isso de fato deve determinar a nossa entrega ao nosso cônjuge. Porém, por outro lado, a Bíblia também declara que o marido deve amar a esposa como a si mesmo, e ela, por sua vez, deve respeitá-lo. Então, essa rendição ao desejo do seu marido deve estar pautada em respeito mútuo e baseado no amor que vocês têm um pelo outro. Mais uma vez, a conversa nessa hora é primordial. Se não há conversa, não há como saber o que o outro gosta ou se realiza. Se você faz algo que é doloroso para você, não hesite em deixar claro para o seu marido como se sente e, por sua vez, procure agradá-lo nos gestos e carícias que ele gosta. Isso é muito melhor, gente, ter uma sintonia com o teu cônjuge. Pergunta 2. Fui vítima de abuso sexual e não consigo receber amor do meu cônjuge. Tem solução para mim? A primeira coisa que tenho a dizer é que, independentemente de tudo que te aconteceu, Deus nunca a abandonou e a ama além do que podemos compreender. Portanto, para aceitar o amor do seu cônjuge e retribuí-lo, é essencial que, primeiramente, o amor de Deus seja aceito por você. Em segundo lugar, saiba que até o nosso Senhor Jesus passou por situações dolorosas, humilhantes e constrangedoras. Nos tempos de Jesus, torturar e abusar de presos eram práticas comuns, sabida e aprovada pelo povo. E pensar que ele sabia de tudo isso e ainda prosseguiu com os planos de Deus para morrer em seu lugar e em meu lugar. Realmente nunca poderemos entender tal amor ou retribuir de qualquer forma. Quando alguém passa por um ato de violência grande, especificamente físico, como tortura, abuso sexual ou espancamento, as memórias físicas são gravadas e as cenas podem ser repetidas mentalmente, trazendo sempre a tristeza e a dor à tona. Então, o que fazer para se libertar do passado e viver uma vida plena no amor de Deus e no relacionamento familiar? A resposta está na própria pessoa em decidir sair do passado, perdoar seus agressores e confiar plenamente que Deus está no controle de tudo. A batalha mental deve ser vencida com a palavra de Deus. Não há método ou ajuda mais forte que profetizar em alta voz a palavra de Deus. É mais importante que você saiba que você é em Cristo e o plano familiar de Deus para a sua vida que qualquer outra coisa. Os acontecimentos e circunstâncias da vida certamente vão tentar te remover dessa posição de bênção e nova história em Cristo. Porém, com a graça de Deus, se esforce para entregar todas as vezes que for preciso suas lembranças passadas a Cristo e levar seus pensamentos cativos à sua obediência. Cada vez que algum pensamento negativo ou doloroso vier à sua mente, rebata-os na hora, falando alto suas promessas em Jesus. É infalível em suas palavras há poder. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Isso está em Provérbios capítulo 13, versículo 2. A decisão de sair da posição de vítima depende somente de você. Tudo o que você precisa para ser feliz e ter uma vida abundante, Deus tem para dar. Comece a pedir, profetizar e viver cada uma das promessas que Deus já lhe fez. Nem o passado, nem pessoa alguma, nem um acontecimento do futuro poderá pará-la.
pois Deus é com você. Converse com seu cônjuge e pastores sobre o caso e juntem-se em oração e aconselhamento para ter mais apoio espiritual no processo de cura. Terceira pergunta. Nunca senti orgasmo e meu marido nem imagina que vivo tal situação. Ele se satisfaz e também nunca me pergunta se cheguei ao clímax. O que faço? Homens, vigiem, cuidem da sua mulher, assim como vocês gostam de sentir prazer, a tua mulher também. Então, se preocupem com o bem-estar dela, se preocupem se ela chegou ao clímax ou não. É tão fácil e é tão mais gostoso se os dois chegam ao clímax. Você tem de estar consciente de que a sua realização sexual começa por você. A Bíblia diz que a verdade liberta. É claro que a verdade aqui fala de Jesus, porém todo tipo de verdade traz libertação. Seja franca e converse com ele a respeito da sua atual dificuldade e verbalize o quanto você deseja chegar ao clímax com ele. Como escrevemos neste livro, existem diversas formas para que você chegue ao orgasmo com seu esposo. Em uma conversa franca e aberta, você poderá explanar para ele o que a excita e juntos vocês poderão obter satisfação sexual. Caso, mesmo que tentando juntos alcançar o clímax, você ainda sinta barreiras para chegar ao orgasmo, indicamos a procura de médicos profissionais para tratar do assunto. Quarta pergunta. Podemos estimular nossa relação com revistas e filmes pornográficos? Desaconselhamos totalmente essa prática. Pornografia e cobiça são pecados, e olhar e excitar-se vendo ou imaginando outra pessoa que não seja o seu cônjuge é pecado, como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Os filmes pornográficos são carregados de atuações malignas e esta opressão pode entrar no seu relacionamento conjugal. Além disso, em sua mente fica a idealização de um parceiro ou parceira que não existe no mundo físico. Outra coisa, o homem é estimulado pelo que vê. E aí vai uma pergunta para as mulheres. Você gostaria que seu marido se relacionasse sexualmente com você pensando que você é outra mulher? No caso, a atriz pornográfica? Pensa bem, mulher. Quinta pergunta. Posso vestir fantasias para meu cônjuge? Esta resposta é pessoal de casal para casal. Aconselhamos que você e seu cônjuge façam o teste do filtro para responderem esta pergunta. E se não verem problema, pratiquem. Lembre-se de que o homem é estimulado pelo que vê. Portanto, em caso de acordo positivo do casal, pode-se fazer uso de fantasias, sem abusar de excessos, como, por exemplo, fantasias que caracterizam pessoas conhecidas, amigos, celebridades ou ex-namorados. Não são indicadas em hipótese alguma. O ideal é que a fantasia atraia e excite o cônjuge e não o faça de lembrar a alguém que não seja o amado ou amada. O objetivo é aumentar a atração um pelo outro sempre. Sexta pergunta. Posso chamar minha esposa com palavras de baixo calão, palavrões, na hora da nossa intimidade sexual? A Bíblia nos orienta para que não saia nenhuma palavra suja da nossa boca, e sim aquela que produz edificação para os que a ouvirem. Em Efésios 4, 29. Isso deve ser válido para todas as áreas de nossa vida. Quando um marido chama a esposa de prostituta, vadia e afins, ou vice-versa, no mundo espiritual, as palavras são como uma profecia, como diz lá em Provérbios 18, 21. Também Satanás não perde tempo e
certamente tentará utilizar essas palavras contra vocês. Portanto, não aconselhamos que o casal faça uso de palavrões ou palavras de baixo calão na cama. Aconselhamos elogios e palavras de apreciação na hora da intimidade, que podem até ser ressaltando o corpo ou performance do cônjuge. Sétima pergunta: posso fazer compras de produtos íntimos em um sex shop? Sex shop é uma loja especializada em artigos para serem usados na área sexual. É óbvio que, como hoje o sexo é difundido de forma errônea e desvirtuado, geralmente esse ambiente é cheio de excessos. Nosso conselho é que você procure por lojas em locais de fácil circulação e bem frequentados, pois existe sexy shop e sexy shops. Indicamos que, de preferência, você vá com seu cônjuge e que vocês, claro, possuam uma atitude cristã no recinto. Nestes lugares podem ser encontrados géis íntimos para massagem que estimulam a excitação, quentes ou gelados. Bolinhas íntimas com óleos que lubrificam, anéis que retardam a ejaculação e outros que estimulam o órgão sexual feminino e muitos outros elementos que não só ajudam a intimidade sexual, como ajudam a superar algumas barreiras disfuncionais. Produtos como estes citados, muitos outros podem também ser adquiridos em lojas que vendem lingerie ou em lojas virtuais. Pergunta número 8. Com quem posso me aconselhar sobre minhas dúvidas e problemas sexuais? Indicamos que você procure os seus conselheiros espirituais para orientá-los no que for preciso, caso seja constatado que o problema é de âmbito físico ou emocional. Indicamos também a procura de profissionais especializados, ginecologista, urologista, sexólogo, etc. Pergunta 9. Normalmente meu marido chega ao clímax, eu ainda nem comecei a me excitar. Como devo agir nessa situação? É normal que o homem se excite com mais facilidade do que a mulher, já que o seu órgão genital é abastecido de sangue mais rápido do que o órgão feminino. Mas se ele não consegue segurar o orgasmo enquanto está nas preliminares, talvez ele tenha a disfunção sexual chamada ejaculação precoce. Esta disfunção pode ser resolvida com o tratamento adequado. Procurem ajuda médica e sigam as orientações do especialista. Agora, uma dica válida é que vocês conversem a respeito e façam um acordo de que você se satisfaça primeiro e ele depois. Ele precisará caprichar nas preliminares daquilo que você gosta, e você estando satisfeita, ele poderá se satisfazer também. Assim, os dois chegarão ao clímax. Pergunta 10. Nossas carícias não são suficientes para excitá-lo. Me sinto tão incapaz. Será que ele não me ama mais? Para que este dilema seja resolvido, vocês devem começar com um bom diálogo. Faz horas que a gente está falando no diálogo, hein? Ele diz do que gosta, do que lhe dará prazer e você tenta praticar, na cama, o acordo combinado. Mas se mesmo depois da conversa e de tentativas práticas ele não conseguir se excitar, talvez ele tenha uma disfunção erétil. Problemas de ereção existem e são muito comuns. A boa notícia é que a medicina possui tratamentos direcionados para curar as causas da ausência de ereção, que podem ser desde a falta de algum hormônio até mesmo a necessidade de cirurgia. Se o problema não for clínico, vocês devem continuar conversando e fazendo tentativas práticas. Lembre-se, o homem se excita pelo que vê, então produza-se, emagreça se for preciso, repagine-se, invista em uma bela lingerie, enfim, torne-se atraente para ele. Mas, homem, você também precisa se tornar atraente para tua esposa, hein?
Pergunta 11. Quando faço amor com minha esposa, muitas vezes minha mente divaga e me lembro de pessoas e experiências sexuais do passado. Como faço para me libertar disso? O nosso maior campo de batalha é realmente nossa mente, e o diabo sabe disso. Ele sempre irá tentar sugestionar em nossa mente pensamentos pecaminosos de prostituição ou adultério. Porém, a Bíblia nos diz que não seríamos tentados além das nossas forças e que Deus tem a solução para que possamos vencer as tentações. Busque em oração a pureza de seus pensamentos e peça, sempre que preciso for, a cobertura do sangue de Cristo sobre a sua mente. Ore, coloque a tua mão, peça para tua esposa orar por você. Vocês são um casal, vocês são uma só carne. Pergunta 12. Sempre comparo as atitudes sexuais do meu cônjuge com as dos parceiros que tive no passado. Como faço para me livrar dessas lembranças e comparações? Viram como não é só o homem, a mulher também tem esses pensamentos? Para você que teve algumas experiências sexuais com outras pessoas antes do casamento, às vezes a comparação poderá ser inevitável. Por exemplo, o rapaz X fazia isto, o rapaz Y aquilo, e meu marido faz assado. O cuidado deve ser redobrado quando estas lembranças se tornam constantes e cultivadas na mente, alimentando pensamentos que menosprezam o cônjuge. Se este for o seu caso, ore pedindo a Deus e libertação dessas lembranças nocivas até que sejam alcançadas. E como aconselhamos no início do livro, renuncie em oração toda ligação física e emocional com estes parceiros sexuais do passado e abençoe seus pensamentos com a cobertura do sangue de Jesus. Tudo tem solução, vocês viram? Pergunta 13. Sou casada há 35 anos e meu marido operou da próstata. Não temos mais vida sexual em virtude da limitação física dele. Como manter o romance se eu ainda tenho necessidade sexual? O primeiro passo é que você converse com seu esposo e exponha para ele a sua carência e seu desejo ainda latente por ele. Como você pôde ler neste livro, existem diversas formas para que você chegue ao orgasmo sem necessariamente ter uma penetração. Verbalize para ele quais são as suas zonas erógenas e permita-lhe satisfazê-la. Já da parte do seu marido, deverá haver demonstração do amor ágape por você, que chamamos de amor atitude. Afinal, se ele não pode mais praticar a penetração, não significa que você não possa ter orgasmo também. Ore a respeito e converse com ele. Pergunta 14. Antes de me casar, eu conseguia me excitar normalmente com meu marido. Porém, hoje, após alguns anos de casada, não sinto mais nenhum apetite sexual por ele. Sou taxada de frígida e de odiar sexo. O que eu faço? Se você e seu marido se envolveram sexualmente antes de se casarem, é preciso que haja arrependimento e confissão deste pecado de prostituição, pois a Bíblia diz que a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Está lá em Provérbios 20 e 21. Após fechar esta brecha espiritual, se for o caso, o próximo passo é observar de uma maneira geral, tanto física quanto emocional, se não tem havido barreiras para o seu desgosto sexual. Por exemplo, se você tem tomado medicamentos que diminuíram a sua libido, anticoncepcionais, ou se você tem se entregado ao cansaço das tarefas do dia a dia, na hora de pensar em sexo, não tem disposição, ou ainda se seu marido tem tido atitudes negativas que diminuíram a sua admiração por ele, refletindo em sua vida sexual, enfim. Em qualquer um destes casos, procure manter o acordo do clássico e da peladinha em sua casa, para não expor seu esposo ao pecado de adultério,
Enquanto isso, se esforce para buscar a verdadeira causa do seu momentâneo desinteresse, como sugestionamos acima. E encontrando, busque o tratamento médico ou pastoral devido. Pergunta 15. Antes de ser mãe, eu já não possuía muita lubrificação vaginal. Porém, com a maternidade, esta situação piorou, pois sinto muita dor na hora da penetração. Há algo que eu e meu esposo possamos fazer para mudar essa situação? Claro que sim. É importante que você esteja consciente que, à medida que a mulher se entrega ao prazer e se sente excitada, o corpo produz uma lubrificação vaginal natural. Por isso, na hora do sexo, procure estar o mais relaxada possível. Você poderá também fazer uso de algum gel lubrificante que pode ser adquirido em farmácias ou loja de vendas de lingeries. Caso, mesmo seguindo as indicações acima, seu problema não seja resolvido, indicamos que você procure a ajuda de um profissional na área da saúde, já que existem disfunções femininas como esta característica. Estes certamente trarão o diagnóstico e tratamento preciso para este problema. Minha gente, isso é muito importante. Você que acha que não tem mais jeito para a tua vida sexual, você que acha que não tem mais apetite, você que acha que teu esposo, tua esposa não tem mais apetite por você, existe solução. Só que vocês devem procurar juntos, juntos. Aqui eu vou dar umas orientações para vocês, casal. Procurem responder com sinceridade. É a sua oportunidade. Ouça com atenção e respeito a resposta do seu cônjuge. Respondam às perguntas gradativamente. Antes de passarem para a pergunta seguinte, leiam em voz alta o conselho e ponderem sobre ele se necessário. Tem muitas dúvidas, tem muitas coisas que nós podemos perguntar para o nosso cônjuge, certo? Que seria: como foram nossas primeiras experiências na área sexual um com o outro? Vocês podem conversar como foram as suas primeiras vezes. Com o passar do tempo, nosso relacionamento sexual cresceu, permaneceu o mesmo ou regrediu? Isso vocês têm que ter a resposta na ponta da língua. Os dois devem responder isso com a maior sinceridade possível. Temos dado carinho um ao outro em momentos diversos ou apenas no ato sexual? Isso é muito importante. Nós já lemos nesse livro, em um outro livro que nós já lemos, que nós precisamos dar carinho, não é só naquela hora. Nós precisamos dar carinho todos os dias, em todos os momentos que nós podemos. Temos separado o devido tempo para a nossa intimidade? Temos vivido de fato estes momentos? Vocês têm vivido momentos de intimidade com teu cônjuge? Ou vocês estão só protelando essa situação? Temos zelado por nossa aparência física? Cada um tem se apresentado ao outro da melhor maneira? Higiene, beleza, trajes íntimos, peso. Temos cultivado o nosso amor, o respeito, o diálogo? Temos semeado em outras áreas para colher uma intimidade feliz e realizadora? Gente, como que eu posso dizer? É importante o diálogo. Ele é essencial na nossa vida a dois. Nós temos que conversar, nós temos que conhecer o nosso cônjuge. Essas últimas perguntas aqui é para vocês responderem. É para vocês dialogarem entre vocês, é para vocês responderem, é para vocês conseguirem, talvez, se conhecer melhor através dessas perguntas. Esse livro aqui ele é muito rico, minha gente. As referências bibliográficas é a Bíblia Sagrada em primeiro lugar. Aí tem Como Evitar e Vencer o Adultério, que é um outro livro. Como Ter uma Família Bem-Sucedida. Prazer, Mulheres, Intimidade, Desejo e Sexo é um outro livro. Saúde Sexual Masculina. Os Homens São Ostras, as Mulheres Pés de Cabra, que é o livro do David Clark. Porque os homens mentem e as mulheres choram. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Esposa amante.
sabe? Existem tantos livros, tantas referências que nós podemos pegar. Deus criou o sexo e não se envergonha de falar sobre ele em sua palavra. Por que então nós nos envergonhamos? Porque alguns agem como se o sexo fosse sujo e diabólico dentro do casamento? Por que ignorar o prazer sexual no casamento? O prazer sexual do homem é mais simples e muito menos romântico que o das mulheres. Um homem pode se sentir sexualmente estimulado desde o que vê ao que toca e onde é acariciado. E a mulher já é diferente. É preciso entender que o sexo para as mulheres tem muito mais a ver com o vínculo emocional do que com o clímax. O homem não é um observador detalhista. Saiba que ele gosta de apreciar o avião, mas ao final tudo o que ele quer mesmo é a caixa preta. Esposa, relaxe e deixe seu marido vê-la todinha sem censuras. Um dos propósitos do casamento é para que homem e mulher sejam satisfeitos sexualmente dentro de uma relação segura e abençoada por Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 6. Que Deus os abençoe com uma vida sexual abundante. Glória a Deus! Terminamos o nosso livro. Nossos últimos 2 capítulos, acabamos de ler. E eu agradeço a cada um de vocês. E não esqueçam de comentar, de dar o like, de compartilhar. Comentem, nos ajudem a fazer esse canal crescer. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo livro. Beijo no coração.